Como cuidar de alguém que está sofrendo com pensamentos suicidas? Suicídio acontece com muito mais frequência do que imaginamos. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Suicídio não é frescura. Suicídio é sofrimento em sua versão mais terrível. O tempo muda tudo e é o nosso maior aliado na luta pela vida. O que todos precisam é de apoio para passar pelas fases em que estão sofrendo. Por isso, mais do que procurar soluções ou tentar refutar a visão da pessoa sobre si mesma, procurar convencê-la do quão legal ela é, por exemplo, é fundamental oferecer um ombro e uma escuta. Mostrar que ela não está sozinha. É importante enfatizar. Escute de forma empática e não tente solucionar todos os problemas da pessoa por ela. Escutar de forma empática é ouvir a história de alguém tentando vestir a sua pele e sentir como ela se sente. Edson, falar sobre Deus neste momento pode ajudar a pessoa a se livrar desse tipo de pensamento? Funciona ou não? Depende de que Deus você vai falar para ela. Se você vai falar desse Deus punitivo que todo mundo apresenta nas religiões, vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá certo? Então, esse aqui é o cuidado que a gente tem que ter. As pessoas, quando elas entram num processo desse aí de suicídio, você veja, é o contrário do que a outra ouvinte falou, né? A pessoa que está vivenciando uma situação dessa, ela não tem medo de morrer. Pelo contrário, portanto que ela vai buscar a morte, tá certo? É o contrário da outra ouvinte, que a mãe tem medo de morrer. Quer dizer, então a mãe está se segurando na vida, né, o máximo que pode. Já o suicida, esse que tem esse tipo de pensamento, na verdade ele tem medo de viver. Olha que interessante. Ele não está bem vivendo, ele não está bem com ele mesmo, ele não está bem com uma série de coisas. Então, ou é pelas cobranças da sociedade, ou é a forma como ele está se encarando, ou a forma como a família o vê, e por aí afora. Quer dizer, o fato da pessoa se sentir mal com ela mesma é que faz ela buscar essas alternativas, né, de fuga, de sair fora, de se entregar para algo desconhecido, mesmo que não saiba o que vai acontecer do outro lado, né? É uma fuga, na verdade. Então, na verdade, essa pessoa está tendo medo de viver. E o que a gente tem que fazer com ela, na verdade? Fazer com que ela se sinta bem em viver. E se você vai falar para ela de um Deus que pune, que castiga, que cobra, que impõe, você vai empurrar cada vez mais ela para um processo de se sentir mal com ela mesma. Então é preciso mudar o conceito. Para quem estiver tratar com um suicida, ela tem que falar de forma diferente das coisas, tem que ser mais positivo, tem que buscar mostrar para a pessoa o quão importante ela é, as coisas que ela pode realizar no bem, as coisas que ela fez que são bacanas, o como ela é importante, como Deus acreditou nela, como Deus apostou nela, dando a vida para ela, e fazer ela mudar o seu padrão mental. E não carregar mais culpa para cima dela, tá certo? Por isso que eu teria cuidado da forma como se fala para o suicida nesse sentido, né? Agora a pessoa vai dando sinais, né? De que muitos sinais. Quer cometer suicídio. Muitos sinais, aquelas frases clássicas, né? Que eu estou fazendo nesse mundo, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, estou sendo estorvo para minha família. Ou seja, são frases soltas, às vezes, que vão sendo colocadas, que vão demonstrando que a pessoa está numa insatisfação íntima, ou seja, ela está num processo de disputa íntima, né, de coisas. Ela não está se aceitando intimamente de alguma forma. Então aí é o momento da gente transformá-la. Mas para isso você precisa ter condições para isso, né? Se você também acredita, se você é uma pessoa impositiva e tal, você vai contribuir de forma negativa. Tem que contribuir de forma positiva, fazendo a pessoa sair daquele padrão mental dela. Porque assim, Cláudio, a pessoa que está com pensamentos suicidas já é o sofrimento, a dor levada ao extremo. Sim. Sabe, aquela dor que a dor que a gente estava falando aqui, que é uma dor que vem para te ajudar a se reposicionar. A pessoa, ao invés dela se reposicionar com a dor, ela se apega à dor. E ela influencia cada vez mais, a dor vai indo para um nível extremo. Ela não consegue entender que aquela dor é só para ela se reposicionar e seguir de uma outra maneira. Aí ela se apega à dor, se aferra àquilo, tá certo? Então ela entra nesse processo aí de desgosto da vida e por aí fora. Lá no livro, eu estou de novo falando do Livro dos Espíritos. Hoje, né? É o programa do Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos existe um item chamado penas
e gozos. A gente falou aqui de penas e gozos futuros, né? Nessa questão do que acontece depois da morte. E tem um outro item que é penas e gozos terrestres. Ou seja, você sofrer ou você viver de uma forma... E tem um item lá que é desgosto da vida, suicídio. Olha que interessante. Então ele trata exatamente disso. Pessoas que têm desgosto pela vida e que buscam de alguma forma a alternativa do suicídio. Aí vai lá da questão 943 até a 957. Fora os seus... Tem algumas outras questões lá que às vezes abre o A e o B também, né? Que são outras questões. Então, olha quantas questões tem ali para tratar desse tema. Tá certo? Que é um tema interessante, né? E aí nós vamos descobrir, na verdade, que o suicídio é isso que eu estava falando. É um desgosto, a pessoa não se sente bem, ela tem medo de viver, porque ela se cobra demais. Tá certo? Ela acha que ela não está sendo útil, ela quer que ela está sendo de alguma forma, que ela está sofrendo ao extremo, que Deus não gosta dela, ou por aí afora, ou que a sociedade, as pessoas não gostam dela. Então ela começa a entrar nesse tipo de pensamento. O que ela vai fazer, na verdade? Ela vai atrair, né, energias, vai atrair espíritos que estejam numa sintonia semelhante. Sim. Então ela vai agravar o sentir. Aí o peso fica maior aí. Olha, você pode alimentar o seu sentir de forma positiva, se posicionando de forma positiva e atraindo coisas boas, ou você pode alimentar o seu sentir de forma negativa, alimentando esse tipo de sentimento. Então, eu tenho para mim o seguinte, não existe um suicídio, aquele que realmente leva a efeito, né, que não tenha um processo obsessivo, que não tenha uma amplificação e que não tenha um incentivo de espíritos que estão sofrendo também. É matéria de estudo aí para as casas espíritas. Né? Aliás, existe um livro chamado Vozes do Grande Além, lá do Chico Xavier. O título do livro já diz, né? Vozes do Grande Além, ou seja, pessoas, espíritos que trazem mensagens, tá certo? E existe uma mensagem que, se eu não me engano, o título é Suicídio e Loucura, mas eu lembro o nome do espírito, chama-se Hilda. É o espírito de uma mulher chamada Hilda, e ela descreve o suicídio dela. Ou seja, o que ela vivenciou e tal, e de que forma que ela se suicidou. Ela suicidou bebendo veneno. Mas a descrição que ela faz é muito interessante, porque ela diz o seguinte, que ela mesma se ligou a esse tipo de sentimentos negativos, ela se ligou com essas entidades negativas que ficaram incentivando-a, ela não conseguiu se libertar disso, e aí ela começou a mentalizar a ideia de morrer, para acabar com tudo. Que foi sendo amplificada, essa ideia, pelas entidades que ela convidou para estar com ela. Tá certo? Aí ela tomou a grande decisão, preparou lá o veneno. No momento em que ela ia tomar, uma luz se fez no interior. Ela descrevendo isso, tá, Cláudio? Uma luz se fez no interior dela. E ela dizia, eu não posso fazer isso, eu não posso fraquejar nesse momento, eu não posso, né? Aí ela, nesse momento de luz, ela sente que mais as entidades que queriam que ela cometesse, vem e abafa esse sentimento de luz, que na realidade eram os mentores tentando ajudá-la, abafam aquilo e a incentivam. E ela fala assim, que mesmo não querendo, ela tomou... Olha que interessante. Mesmo não querendo, ela tomou o veneno. Por isso que eu falo que aí é um incentivo, né, do plano espiritual. A pessoa se ligou de tal forma que ela não consegue se libertar. Que coisa.